Bem-vindos de volta, pessoal! O níquel é um dos metais mais importantes para a produção de baterias modernas, principalmente para os cátodos das células de veículos elétricos. A Indonésia possui as maiores reservas de minério de níquel do mundo e, nos últimos 5 anos, aumentou rapidamente sua capacidade de refino para atender a cadeia de suprimentos global de veículos elétricos. Este vídeo explicará como o níquel é processado passo a passo, quais empresas estão liderando os projetos e como essas tecnologias se comparam às abordagens mais antigas. Ao final, você entenderá não apenas como funciona o refino de níquel, mas também por que a Indonésia se tornou o centro dessa indústria. O níquel é mais valioso quando refinado em formas de alta pureza, que podem ser usadas em cátodos de bateria, como o sulfato de níquel. O minério extraído das minas indonésias é principalmente laterita, que contém níquel misturado com ferro e outras impurezas. Para extrair o níquel utilizável, 2 métodos principais são empregados. O primeiro é a pirometalurgia, que utiliza fornos de alta temperatura para separar o níquel de outros elementos. O segundo é a hidrometalurgia, que usa soluções químicas sob pressão para lixiviar o níquel em forma líquida, que pode então ser purificada. Ambos os métodos já estão em operação na Indonésia. A pirometalurgia é praticada há décadas e é a forma tradicional de se produzir ferroníquel e ferro-gusa niquelífero. Na Indonésia, empresas como a Tsingshan Holding Group, da China, e a Vale Indonésia investiram em grandes complexos de fundição. O processo envolve a secagem e calcinação do minério laterítico, em seguida, alimentando-o em um forno elétrico a arco que opera em temperaturas acima de 1.600 graus Celsius. O teor de ferro se combina com parte do níquel, para formar uma liga conhecida como ferro-gusa niquelífero. Esta liga é utilizada principalmente na produção de aço inoxidável, e não em baterias, mas tem sido a espinha dorsal da indústria de níquel da Indonésia por anos. A hidrometalurgia é agora o principal método para obter níquel de grau de bateria na Indonésia. O processo, chamado lixiviação ácida sob alta pressão, ou HPAL, começa triturando o minério de laterita e misturando-o com ácido sulfúrico dentro de uma autoclave. A autoclave opera em alta temperatura e pressão, dissolvendo níquel e cobalto na solução. Esses metais são então separados das impurezas e processados em sulfato de níquel para baterias de veículos elétricos. Várias grandes empresas estão liderando projetos hidrometalúrgicos na Indonésia. A PT Halmahera Persada Ligand, uma joint venture entre o Harita Group da Indonésia e a Ningbo Ligand da China, iniciou as operações comerciais de HPAL em 2021. Outro exemplo é o projeto da PT Huayue Nickel Cobalt, apoiada pela Zhejiang Huayou Cobalt da China e outros parceiros. Essas instalações estão localizadas em regiões ricas em recursos como a Ilha Obi e Sulawesi. Cada instalação pode produzir dezenas de milhares de toneladas de precipitado de hidróxido misto por ano. Este precipitado é então refinado em sulfato de níquel, que é exportado para fabricantes de baterias, incluindo a CATL e a LG Energy Solution. A escolha entre pirometalurgia e hidrometalurgia tem grandes consequências para o impacto ambiental e o custo. A pirometalurgia consome grandes quantidades de eletricidade e resulta em maiores emissões de gases. A hidrometalurgia, por outro lado, requer grandes quantidades de ácido sulfúrico e produz rejeitos que devem ser cuidadosamente gerenciados para evitar a contaminação do solo e da água. De acordo com um relatório de 2023 na Nature Sustainability, pesquisadores da Universidade de Queensland avaliaram os impactos do ciclo de vida do refino de níquel na Indonésia e concluíram que o HPAL, embora mais adequado para o níquel de bateria, precisa de grandes melhorias na gestão de resíduos e no fornecimento de energia. Os fabricantes de baterias preferem cátodos com alto teor de níquel, como o NMC 811, que significa 80% de níquel, 10% de manganês e 10% de cobalto.
Um maior teor de níquel aumenta a densidade de energia, permitindo que os veículos elétricos percorram distâncias maiores com uma única carga. É por isso que empresas como a Tesla e a General Motors têm pressionado por mais níquel em suas cadeias de suprimentos. O CEO da Tesla, Elon Musk, pediu publicamente às empresas de mineração em 2020 para aumentar a produção de níquel. Desde então, a Tesla assinou acordos de fornecimento com produtores de níquel indonésios, incluindo um acordo em 2022 com a Vale Indonésia e a Huayou Cobalt. O governo da Indonésia tem desempenhado um papel central na formação da indústria de níquel. Em 2020, proibiu a exportação de minério de níquel bruto para forçar empresas estrangeiras a investir em capacidade de refino dentro do país. Essa política levou à rápida construção de fundições e plantas de HPAL. O Ministério de Energia e Recursos Minerais relata que, até 2024, a Indonésia terá mais de 30 plantas de processamento de níquel em operação, muitas delas diretamente ligadas à cadeia de suprimentos de baterias de veículos elétricos. O governo também criou uma holding estatal, a Indonesia Battery Corporation, que se associa a empresas internacionais para estabelecer uma cadeia de valor completa de veículos elétricos, desde a mineração até a produção de células de bateria. As implicações para a cadeia de suprimentos global são significativas. Antes da ascensão da Indonésia, grande parte do níquel de grau bateria do mundo era produzido em países como Canadá, Rússia e Austrália. No entanto, a escala das reservas de laterita da Indonésia, combinada com políticas de exportação rigorosas, mudou rapidamente os fluxos de investimento. De acordo com a Agência Internacional de Energia, a Indonésia foi responsável por cerca de 50% do fornecimento global de níquel em 2023, e essa participação deve crescer ainda mais até 2026, à medida que mais instalações de HPAL entrarem em operação. Isso torna a Indonésia o ator central em um material essencial para a eletrificação. Como a hidrometalurgia, de fato, refina o sulfato de níquel a partir do precipitado misto de hidróxido. Após a lixiviação, a solução contendo níquel e cobalto é neutralizada para remover o ferro. Cal ou hidróxido de magnésio são adicionados, fazendo com que ferro e alumínio precipitem. A solução purificada é então tratada com produtos químicos adicionais para separar seletivamente o níquel e o cobalto. Técnicas de extração por solvente são usadas para retirar os íons de níquel. Finalmente, a solução rica em níquel é cristalizada, formando cristais de sulfato de níquel hexaidratado. Esses cristais são então secos, embalados e enviados para os produtores de cátodos. Todo o processo exige um controle químico preciso para garantir níveis de pureza acima de 99%. Um desafio é que o cobalto também está presente no minério de laterita, e sua separação é absolutamente crítica. O cobalto é valioso para a estabilidade da bateria, mas a oferta global é limitada e, na maioria das vezes, vem da República Democrática do Congo. Ao coproduzir cobalto na Indonésia, as plantas HPAL ajudam a diversificar as cadeias de suprimentos globais. Empresas como a Genco Ltd e a CNGR Advanced Material investiram na Indonésia para garantir tanto o níquel quanto o cobalto para a produção de seus cátodos. Essa dupla produção fortalece o papel da Indonésia, não apenas como um centro de níquel, mas também como um contribuidor cada vez mais importante para os mercados globais de cobalto. Uma camada adicional de complexidade reside na gestão de água e ácido em plantas de HPAL. Cada tonelada de minério laterítico processada pode consumir centenas de quilos de ácido sulfúrico e grandes volumes de água doce. Engenheiros estão experimentando unidades de reciclagem de ácido que recuperam o ácido sulfúrico dos fluxos de resíduos e o retornam ao processo de lixiviação. Sistemas semelhantes estão sendo estudados no Instituto de Tecnologia de Bandung, em colaboração com a indústria. Se esses métodos tiverem sucesso em escala industrial, a quantidade de ácido residual descarregado poderá ser reduzida em mais da metade, diminuindo tanto o custo quanto o risco ecológico.
Comparando com tecnologias mais antigas, a mudança da pirometalurgia para a hidrometalurgia é semelhante à forma como a produção de alumínio exigiu o desenvolvimento do processo Hall-Héroult lá no século XIX. Embora a pirometalurgia continue eficiente para o aço inoxidável, ela simplesmente não consegue entregar as formas químicas necessárias para as baterias. A hidrometalurgia, apesar dos seus desafios, é o único caminho para produzir o sulfato de níquel necessário para os cátodos NMC e NCA. Como resultado, o investimento de empresas globais de baterias tem sido direcionado quase que exclusivamente para a HPAL nos últimos 5 anos. Pesquisadores estão trabalhando para melhorar a eficiência e os resultados ambientais na refinação de níquel. Em 2022, cientistas da Universidade Nacional de Cingapura publicaram um estudo no Jornal de Produção Mais Limpa. Eles exploraram agentes de lixiviação alternativos para reduzir o uso de ácido. Enquanto isso, equipes do MIT e da ETH Zurique estão modelando processos mais seguros de tratamento de resíduos. Empresas como a BASF estão investindo em fábricas de processamento na Finlândia e considerando parcerias na Indonésia para a produção integrada de cátodos. Essas inovações mostram que a refinação de níquel continuará evoluindo com a tecnologia de baterias. Até 2026, a indústria de níquel da Indonésia deve atingir uma escala que lhe permitirá suprir a maior parte do crescimento esperado na demanda global por veículos elétricos. Montadoras, incluindo Hyundai e Toyota, já anunciaram planos para construir fábricas de veículos elétricos na Indonésia, aproveitando ao máximo os recursos locais de níquel. A presença de cadeias de suprimentos integradas significa que os veículos montados na Indonésia poderiam usar baterias feitas com níquel processado domesticamente. Isso é um contraste e tanto com o passado, quando as matérias-primas eram enviadas para o exterior para refino. A localização de toda a cadeia reduz os custos de transporte e pode incentivar mais desenvolvimento regional. No entanto, desafios permanecem. Grupos ambientalistas, como o Fórum Indonésio para o Meio Ambiente, levantaram preocupações sobre o desmatamento, a poluição da água e as emissões de carbono associadas à rápida industrialização. A Comissão Europeia observou em relatórios de políticas que o níquel processado com altas emissões pode enfrentar restrições de importação no futuro, sob mecanismos de ajuste de fronteira de carbono. Essas pressões estão levando as empresas a explorar a integração de energias renováveis. Por exemplo, a PT Vale Indonésia anunciou planos em 2023 para abastecer algumas operações com energia hidrelétrica. A competitividade a longo prazo dependerá não apenas da escala, mas também da demonstração de menores impactos ambientais. Outra área a ser considerada é o desenvolvimento da força de trabalho. As plantas de HPAL exigem engenheiros químicos, metalúrgicos e técnicos de segurança qualificados, treinados em sistemas de alta pressão. Universidades indonésias, como a Universidade Gadjah Mada e o Instituto Teknologi Sepuluh November, estão agora oferecendo cursos especializados em metalurgia extrativa e engenharia de processos. Bolsas de estudo do governo estão financiando estudantes para estudar no exterior em colaboração com instituições como a Universidade de Queensland. Esse fluxo de conhecimento garante que o talento local possa apoiar a rápida expansão do processamento de níquel e reduzirá a dependência de trabalhadores técnicos estrangeiros no futuro. Os mercados globais também são sensíveis à volatilidade dos preços. Os preços do níquel dispararam dramaticamente em 2022, devido a interrupções nas negociações na Bolsa de Metais de Londres. Embora o aumento da produção da Indonésia ajude a estabilizar a oferta, também introduz riscos de excesso de oferta. Analistas da McKinsey relataram em 2024 que, se muitos projetos de HPAL entrarem em operação simultaneamente, os preços podem cair abaixo dos níveis sustentáveis, desencorajando investimentos futuros. Isso cria um ato de equilíbrio tanto para a Indonésia quanto para os compradores internacionais.
que devem gerenciar contratos de longo prazo enquanto mantém a estabilidade do mercado. Em conclusão, a indústria de processamento de níquel da Indonésia está agora no centro da revolução dos veículos elétricos. A pirometalurgia continua sendo importante para o aço inoxidável, mas a hidrometalurgia via HPAL é o processo que fornece o sulfato de níquel demandado pelas baterias de alta densidade energética. Com grandes empresas como a Tsingshan, Vale, Huayou, Harita e LG investindo bilhões de dólares, a Indonésia garantiu seu papel na cadeia de suprimentos global. Os próximos anos mostrarão se ela consegue enfrentar os desafios ambientais e econômicos enquanto mantém o crescimento. Muito obrigado por assistir. Por favor, curta e se inscreva.